O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui de novo. É sempre muito prazeroso conversar aqui com vocês. É um público muito participativo, cheio de dúvidas, atuantes, responsáveis. Gostaria de agradecer a Ana Maria Diniz pelo convite da palestra. Hoje nós queremos bater um bate-papo, na verdade. Então, sintam-se à vontade para levantar, fazer perguntas sobre o caso, que eu e o Dr. Vitor vamos conversar hoje com vocês, que é sobre leilões e o mercado imobiliário. Leilões, apesar de sair um pouco da atuação propriamente dita, da venda de imóveis de uma forma direta, como nós corretores, vocês corretores, na verdade, estão acostumados, é uma possibilidade também de ampliação do mercado de trabalho. Quando temos leilões, sempre que os imóveis são levados à asta pública para serem vendidos para pagamento de uma dívida, então, um credor tem um débito a ser recebido, ele indica bem, chega numa fase do processo de execução ou alguns outros procedimentos específicos dentro do direito, como a alienação fiduciária, que o Dr. Vitor vai comentar um pouquinho mais para frente, em que, não satisfeito o débito, tendo parcelas em atraso, é indicado bens do devedor para pagamento do débito. Então, quando não tem dinheiro, que geralmente é a primeira coisa que se é buscada quando tem alguma dívida, por ter a liquidez, ser mais fácil, a gente vai em direção aos imóveis para fazer o pagamento do débito. Então, esses imóveis são levados à asta pública para a venda dos bens em leilão, em que é um ato de expropriação e transferência forçada do bem. Então, é uma forma do poder público fazer essa transferência de uma forma mais segura, porque é cheio de regras, detalhes, que vão proteger aquela pessoa, o arrematante, que vai querer comprar aquele imóvel e garantir a satisfação do débito do credor. Certo. E as modalidades de leilões atualmente são duas, basicamente, no sentido de eletrônico e presencial. A regra vai ser o eletrônico. Atualmente, a gente faz tudo por internet, é muito mais fácil, muito mais rápido. Não é que não exista o presencial, ainda há. E há também a modalidade híbrida. A modalidade híbrida que acontece em ambos ao mesmo tempo, mas aquela ideia de ir até um espaço, levantar a mão, fazer o lance, ela não é muito prática atualmente e é possível fazer, então, lances em leilão pela internet do mundo todo. O leilão eletrônico ele tem suas regras e, lógico, tem toda uma formalidade, tem toda uma documentação que tem que ser enviada antes. Por quê? Se você está lá na sua casa, você fez o cadastro, você fez o acesso, se você der o lance, você está assumindo diversas responsabilidades. Se você fizer o lance e sair vencedor, e não fazer o pagamento no tempo de 24 horas, que geralmente é o tempo para fazer o pagamento, seja uma arrematação à vista ou a prazo, pelo menos o valor da entrada vai ter que ser dado em 24 horas. Se isso não for feito, tem responsabilidades civis, administrativas e até mesmo criminais, por obstrução de justiça. Então, é algo muito sério, tem que ser feito cadastro. Se for feito em assessoria, tem que ser algo também muito bem combinado com os clientes, porque é algo que gera uma responsabilidade significativa e pode gerar consequências também significativas se não cumprido as regras da arrematação. E tem também as formas de leilão judicial e extrajudicial. Os leilões judiciais é aqueles que estão com processo, que o juiz foi lá, o juiz ou a juíza designou uma praça pública e vai levar o bem a leilão. Então, tudo pode ser acompanhado pelo processo, por mais que seja intermediado por um leiloeiro, e o depósito vai ser feito numa conta judicial, seja, novamente, à vista ou a prazo. O leilão extrajudicial é muito comum, e aí a gente entra nessa questão da alienação fiduciária, feito por instituições bancárias. Por exemplo, quando tem uma alienação fiduciária, a parte fez a aquisição do bem e deixou ele próprio como garantia, caso ela venha a descumprir, o que o banco, a instituição financeira, vai fazer? Tem todo um procedimento também de notificação para verificar se a pessoa vai sanar o débito, mas, se não, ela vai, então, converter esse bem
levar esse bem a leilão extrajudicial e, então, levar à arrematação. Nesses casos, é sempre importante verificar, até mesmo quando a gente está fazendo a diferenciação entre leilão judicial e extrajudicial, é que mesmo se a dívida da pessoa ela tem uma alienação fiduciária, então ela não tem o direito ao bem, ela não tem a propriedade do bem em si, ela não tem o imóvel, mas ela tem direitos aquisitivos sobre esse imóvel. Esses direitos aquisitivos podem ser levados a leilão no leilão judicial, caso ela tenha uma outra dívida que motive essa execução. Então, vamos supor que eu tenho uma alienação fiduciária, mas eu tenho uma dívida de condomínio. O condomínio vai lá e penhora meus direitos aquisitivos. Isso pode ser levado a leilão judicial. E é muito importante a assessoria também nesse sentido para verificar e orientar o cliente de que o que está sendo levado a leilão não é o bem em si. Você não está comprando um imóvel, mas está comprando tão somente os direitos aquisitivos dessa pessoa sobre o imóvel. Então, é algo que muitas vezes pode passar despercebido para um olhar leigo e que tem que ser olhado com atenção. Em regra, são designados 2 pregões, 2 leilões, né? O primeiro, geralmente, ele vai pelo valor da avaliação do bem. Já o segundo, se for no leilão judicial, ele vai por metade, até metade desse valor, então 50%. No leilão judicial, tem essa regra do preço vil. Não pode ser arrematado por menos que 50% do valor de avaliação. Lógico que nós vamos falar adiante. É muito importante que a avaliação esteja atualizada, senão pode correr o risco de cair no preço vil. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, não vou adentrar agora. Já no leilão extrajudicial, que pode também ser muito interessante, é que não tem essa limitação do preço vil. Então, no primeiro leilão, vai pelo valor da avaliação, que geralmente não vai receber lances, porque está com o valor do mercado, em tese, né? Já no segundo leilão, vai pelo valor da dívida. Então, vamos supor que um imóvel aqui de 200 mil. A pessoa pagou 150 mil reais, mas não conseguiu pagar o restante, foi levado a leilão extrajudicial. E o imóvel é dela, certo? No primeiro leilão, vai pelo valor da avaliação, 200 mil. No segundo leilão, vai pelo valor da dívida, que seria 50 mil. Falando a grosso modo. Lógico que geralmente não é arrematado nesse valor, tem lances que vão aumentando aí, mas é algo muito interessante que faz com que talvez você consiga uma arrematação por menos da metade do valor de mercado. Sobre os participantes, aqui só uma questão terminológica. Para quem não estiver familiarizado com o processo, o executado é o devedor, né? A pessoa que está devendo, que é proprietária desse bem e que, então, está tendo seus bens expropriados. Licitante é a pessoa que está participando do leilão. Tem diversos licitantes e quem ganhar é o arrematante, certo? E leiloeiro público sempre vai ter que ser um leiloeiro público, seja pelo leilão judicial ou leilão extrajudicial, e há diversas formas de vocês conferirem se esse leiloeiro está de fato habilitado e ele pode estar intermediando esse leilão. E nesse ponto é importante que vocês chequem a junta comercial. Sempre o leiloeiro vai ter que estar habilitado na junta comercial. Se não, é algo a se atentar, porque pode ser um leilão falso. Geralmente, em sites, como a gente falou, a maior parte dos leilões atualmente acontece em modalidade eletrônica. Muitos leilões, muitos sites leiloeiros são falsos. Uma das dicas principais de se olhar no primeiro momento entrou no site, tem o nome do leiloeiro, tem indicação sobre o vínculo dele com a junta comercial, você consegue conferir isso na junta comercial? Porque se você não localizar isso, já fica atento que provavelmente é um site falso. E não é difícil de achar. De automóvel, inclusive, se vocês jogarem na internet, é bem possível que os primeiros sites vão ser falsos. E eles são derrubados e colocam de novo, e muita gente cai nesses golpes. Se vocês entrarem num Reclame Aqui da Vida, vocês vão ver diversas pessoas que acabaram fazendo arrematações e, no final, viram que era um site falso e fica difícil reaver esse dinheiro. Lembrando também que, se for leilão judicial, depósito sempre em conta judicial. E, de qualquer forma, mesmo que seja extrajudicial, sempre vinculado a um CNPJ, que aí vocês vão conseguir conferir na junta comercial. Se estiver pedindo a transferência para CPF, muito cuidado, tá bom?
E aí, pessoal, dentro da questão dos leilões, o edital é a lei do leilão. O edital é um dos principais documentos que vai vincular a parte e o procedimento para indicar tudo aquilo que está englobado no valor da arrematação. Vai ter também as características daquele imóvel, se tem outras benfeitorias, se tem outras coisas que abarcam ali o objeto que vai ser arrematado. Por exemplo, imóveis rurais. Ele pode constar já o que tem ali no imóvel. Isso é importante porque, muitas vezes, não é possível fazer a visitação nesses locais, né? Então, meramente por meio do edital, das fotos que são disponibilizadas. Por isso que nós temos que ter ali uma informação muito clara sobre o que o edital traz, porque ele o vinculará. E aí nós temos uma decisão muito recente sobre o pagamento de tributos daquele imóvel. Vamos supor que um imóvel foi levado a leilão, mas ele tinha dívidas de IPTU altíssimas dos últimos anos. Porque, geralmente, quem deve, deve tudo, né? E para de pagar todas as coisas. Então, ali englobado no valor do IPTU, que são outros débitos tributários ainda, o leilão costumava dizer se os valores seriam abarcados pelo preço da arrematação ou não. Então, naquele valor global do lance, aquele valor do IPTU seria quitado com o valor dado para a compra do imóvel. Acontece que, há 9 dias, foi publicado aqui o tema 1134 do STJ, que diz que, diante do disposto do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data da sua alienação. Fazendo a tradução disso aqui para a nossa linguagem normal, quer dizer que, ainda que o edital preva que o arrematante tenha que se responsabilizar pelo IPTU, essa disposição é inválida, porque, como esse débito tributário já era anterior à arrematação, de toda forma, ele será pago pelo valor da arrematação. Então, é uma preocupação a menos para aquela pessoa que vai fazer o lance, né? E é uma coisa que vocês podem alertar para os clientes de vocês nas assessorias. Lembrando que esse tema, 1134, ele vai ter uma incidência a partir da publicação, né? Então, a partir do dia 24 de outubro de 2024. Os leilões que foram realizados anteriormente, eles não abarcam essa questão, até para não criar um problema aí de segurança jurídica. Então, daqui para frente, vocês podem observar esse ponto. Outra questão para ser analisada com calma, e aqui a gente tem que pensar que a atuação tem que ser sempre com muita diligência para não criar responsabilidade, né? Porque vocês são os profissionais conhecedores das questões relativas às transações imobiliárias. Quando o edital prevê que existe um usufruto naquele imóvel, que é muito comum, a pessoa faz uma doação para seus filhos, herdeiros, e reserva o usufruto para si, seja por um período determinado, por um prazo, ou então de modo vitalício até o seu falecimento. Se tem a previsão do usufruto na matrícula e também tem no edital, quer dizer que é um ponto de atenção. A pessoa vai arrematar esse imóvel, mas ela tem que aguardar até a extinção do usufruto para ela poder tomar posse do imóvel. Então, é o famoso pagou e não levou, né? Tem que aguardar ali a finalização, a extinção do usufruto. De modo contrário, se o usufruto não está previsto no edital, quer dizer que ele já engloba tudo. Mas é sempre um cuidado que se tem que ter. E não só o usufruto, mas outros gravames também reais que existam, como, por exemplo, uma hipoteca. A hipoteca, a gente fala do direito de sequela no direito, quer dizer que o credor hipotecário ele vai ter o direito de receber aquele valor também ali da arrematação. Então, ele tem que ser notificado sobre o leilão, porque, senão, isso pode gerar até uma invalidade, uma nulidade do leilão. Então, quando tem um credor hipotecário na matrícula, ele precisa se analisar se ele foi notificado em algum momento do processo sobre a realização do leilão. Se nós temos também coproprietários, um imóvel de uma família muito grande, cheio de irmãos, cada um tem uma fração. Então, todos os outros coproprietários também têm que ser notificados sobre o leilão, porque eles têm um direito de preferência sobre esse imóvel. Senão, também pode levar ali à nulidade
do edital e de todo o procedimento. Então, muita atenção à análise do edital por vocês. E aí... Só fazer um pequeno parênteses aqui sobre isso que a doutora Dani falou. Nós tivemos um exemplo prático recente agora sobre essa questão em que, e aí está ligado até sobre a necessidade do advogado ou não. Não é preciso, né? O advogado, qualquer pessoa pode ir lá arrematar, como a gente falou, mas não tendo atenção desses detalhes, pode passar essas questões despercebidas e gera um transtorno lá na frente. Essa questão da locação é bem interessante. O direito de preferência na lei do inquilinato, da locação, ela precisa de alguns requisitos. Constar, né, que tem o direito de preferência, que aquele contrato esteja averbado na matrícula. Então, normalmente, alguém conhece, alguém coloca... Pois é bem raro, né? Então, ali a gente já tem essa vantagem, porque se não está averbado o contrato na matrícula, ele não tem essa preferência para ser exercida. É um ponto de atenção que também vocês podem verificar no momento do edital. Há jurisprudências nos dois sentidos, mas a maioria fala que, se não tem averbação, ele não precisaria ser notificado. Se tiver, aí sim, exerça o direito de preferência, notifique, verifique se ele foi notificado, com essa ciência, se ele participou ou não. Ele não precisa participar, né? A menos que tenha essa averbação. Pois não? Tem algumas pessoas que são mais diligentes, precavidas, mas 90% do pessoal quer economizar, né, nesse ponto e não quer fazer o registro. Principalmente a gente vê quando tem imóveis comerciais, em que o locatário coloca um valor muito grande ali, né, tem uma intenção de manutenção do ponto, e aí o pessoal faz a averbação. Em outros casos é mais complicado. Tá? Sim, e aí, só voltando ali no parênteses, essa questão do direito de preferência mesmo, né, foi feita a arrematação por um cliente, mas inicialmente ele não buscou assessoria, ele fez a arrematação por conta própria. E parecia que estava tudo ótimo, mas a cônjuge do executado não havia sido intimada. E ele fez a arrematação, já tinha feito o depósito, fez a prazo, estava pagando ali, veio a ser declarado o leilão nulo. E aí, lógico, a gente vai falar também, o leilão é um negócio muito seguro. Se foi declarado nulo, você vai reaver esse dinheiro de forma atualizada, porque ele vai estar lá depositado na conta judicial, então não tem muito problema. Mas todo esse transtorno que foi causado, e gastos adicionais, né, para tentar resolver depois que apareceu o problema, é algo que pode ser evitado com uma assessoria preventiva, consultiva. Certo? Então, por isso que por mais que não seja necessário um advogado, não seja necessário um corretor, essa atuação, essa assessoria é de extrema importância. Fora a quebra de expectativa da pessoa ali, né? Mas sobre esse ponto da não obrigatoriedade do advogado, de toda forma, é necessário que vocês tenham um conhecimento especificado, qualificado ali, para essa qualificação para fins das disputas do mercado imobiliário, né, no leilão. Quando a gente fala dessa capacitação, é importante que vocês tenham conhecimento, principalmente, da Resolução 236, de 2016, do CNJ, que ele traz sobre o procedimento do leilão em si, como ele deve ocorrer, quais são os requisitos, e, principalmente, o Código de Processo Civil, que vai dos artigos 879 ao 903, que ele também traz expressamente quais são o passo a passo, as orientações, as possibilidades, as penalidades, que são cíveis, administrativas e penais, como o Vitor comentou. Então, eles são um ótimo guia, um ponto de partida, e gratuito, para que vocês comecem a estudar sobre essa questão dos leilões. E é lógico que, como dito, não precisa de uma graduação em direito, nada do tipo, é só um estudo aplicado mesmo. E não é tão extenso assim. É direcionado e é algo procedimental. É algo que, depois, com a experiência e com esse estudo aplicado feito, é perfeitamente possível de ser assessorado por qualquer pessoa ou feito por qualquer pessoa no dia a dia. Às vezes é algo, como dito, por ser procedimental, que vai levar um tempo, vai levar um trabalho, tem que analisar o processo, fazer uma checklist ali. Então, a assessoria pode ser útil nesse sentido, mas é perfeitamente possível de ser feito por qualquer pessoa. E aqui a gente tem um fluxograma, uma linha do tempo, o que seria importante, em linhas gerais,
a ser verificado. Primeiro, análise de viabilidade do leilão. Entrar no site do leiloeiro, verificar esse site é falso, não é? Esse leiloeiro está cadastrado na junta comercial, não está? Como está o edital? O edital está de acordo com o que está sendo, o bem que está sendo leiloado? Como a gente falou, a gente já pegou aqui editais que estão errados. Por exemplo, o que está sendo levado a leilão é o direito aquisitivo da pessoa sobre o bem, porque ela não é proprietária do bem. Mas lá no edital está indicando que é o bem. Então, assim, um olhar desatento pode passar e você vai acabar comprando e vai assumir uma responsabilidade. Depois, caso você não seja feita uma argumentação de que estava errado e tentar fazer um arrependimento, por assim dizer, é algo que pode gerar um transtorno. Então, é algo que tem que ser passado, tem que ser analisado. Sim, nós tivemos um outro caso que nós estávamos analisando um imóvel rural e que a descrição da localização dele no site do leiloeiro não batia com a real localização dele. Foi necessário, isso o cliente nos ajudou muito, porque o cliente ele era conhecedor das terras rurais, da região. Ele foi no local para avaliar isso. E não éramos só nós que estávamos passando por isso. No processo, outro advogado se habilitou e falou, não estou nem entendendo onde que está. É aqui ou aqui que esse imóvel? Qual imóvel, de fato, está sendo leiloado? Aqui nós tivemos esse privilégio desse cliente em questão conseguir ir até lá. Ligou para o oficial de justiça, ligou para o leiloeiro, ligamos para o cartório, ligamos na prefeitura, ninguém sabia responder. Só conseguiu, de fato, indo até lá e descobrindo. Então, existem erros, né? Existem diversos profissionais, são coisas feitas, às vezes, sem muita atenção. Então, é importante dar uma olhada. Sim, o ideal seria que fosse feito dessa forma, porque senão você vai estar pagando pelo imóvel todo e acaba levando só os direitos aquisitivos. E aí que entra essa apuração que, às vezes, tem que ser feita no judiciário. A gente está passando também por agora que o proprietário, o executado, não é de alienação fiduciária em específico, mas ele é proprietário de somente de 1/16 da terra, da fazenda em questão. Só que foi avaliado no valor total. E está sendo levado a leilão no valor total. A gente está tentando resolver isso diretamente com o judiciário para verificar, mas beleza, vamos supor que você está levando o imóvel todo, as 16 partes, a leilão. Ok, é possível, você vai intimar todo mundo vai ter a chance de exercer seu direito de preferência, se não exercer, vai arrematar. Mas como que vai funcionar? Esse acho que estava avaliado em 4 milhões de reais. Se ele é arrematado no segundo leilão por 2 milhões de reais, o direito dos demais proprietários que não o executado devem ser preservados. A cota parte de cada um deles deve ser preservada. Se for arrematado em 2 milhões de reais, como que você vai resguardar a parte de todo mundo? Então, vai dar uma nulidade lá na frente, foi o que fez nós não participarmos nesse primeiro leilão. É algo que vai ter que ser verificado, e eu acredito que na situação da alienação fiduciária no mesmo sentido, e que muitas vezes algum erro no procedimento tem que ser sanado sob pena de gerar um problema ali na frente. Só para ressaltar, pessoal, o leiloeiro ele é um vendedor. Então, ele vai tentar vender o peixe dele, apesar de ter o seu cadastro, né, na junta comercial, todas essas informações. Então, nem sempre nós podemos questionar o leiloeiro sobre algumas coisas, tirar dúvidas, como, por exemplo, aquela questão da precisão da fazenda, mas o ideal é que seja confirmado por meio de informações oficiais, a matrícula e no próprio processo. Nesse caso do imóvel, o que era da localização errada, só por curiosidade, para vocês saberem, a área real ela valia muito menos do que a área que o pessoal achou que estava arrematando. Um era uma super fazenda e o outro era uma terrinha ali, que não era muito bem valorizada, né? Então, pode ser que isso tenha gerado algum problema depois. Só para ressaltar esse ponto. E seguindo, né, todas essas análises realmente acontecem muitas coisinhas que, com o tempo e com o conhecimento aplicado, o olho fica mais atento. Mas são questões que precisam ser vistas. E depois de feito isso, se constatado, fala assim, é isso,
Parece vantajoso, quer participar? Vamos para a parte do cadastro, habilitação, para então fazer a disputa no leilão. Geralmente, uma coleta de documentações, cadastro no próprio site do leiloeiro, é bom fazer com alguns dias de antecedência, porque tem leiloeiros que demoram um tempo aí para fazer essa apreciação. Então, se deixar para fazer em cima da hora, às vezes não habilita a tempo e não consegue participar. Feita a disputa, como a gente falou, a maior parte das vezes vai ser eletrônico. É bem simples, você vai estar ali na frente do computador e vão ter as opções de disputa. Geralmente, quando... a prazo, se vocês tiverem interesse em fazer uma arrematação a prazo, tem que enviar por escrito para o leiloeiro antes do leilão. Vocês, geralmente, nós não vamos ter acesso às demais propostas a prazo, então fica meio no escuro. Você não sabe se alguém passou, você só vai saber, na maior parte dos sites do leiloeiro, se teve alguma outra proposta a prazo além da sua. Qual é o conteúdo dela, qual é o teor dela, nós não vamos saber. Então, é importante até, se você viu que teve uma outra proposta, você fazer uma proposta além, um pouco melhor do que a mínima legal, né? Que a doutora Dani vai comentar, mas é entrada de 20% e parcelamento em até 30 vezes. Então, para modificar isso, talvez deixar mais atrativo mesmo que a prazo. E agora, a vista, se vai aparecer lá, o à vista aparece. Quem? Né, o usuário que fez o lance à vista e qual que é o valor. E aí tem um import, né? Aí vai depender do valor do bem, mas, por exemplo, se está em 1 milhão, vai ter que subir para 1 milhão e... Eu não lembro quanto que era o import de 1 milhão. 5 mil? Acho que era, por exemplo, vai ser 1 milhão e 5. 1 milhão e 5, aí vai subindo de 5 em 5, de 10 em 10. E, se foi nos últimos segundos, geralmente concede um prazo, uns minutos adicionais para outra pessoa dar o lance. Não é aquele negócio, deu um probleminha de 2 segundos aqui, perdi. Vai assim até a última pessoa dar um lance, ninguém mais dar, geralmente por uma diferença de 2 ou 3 minutos. Depois disso, arrematado bem. Tem que fazer, vai sair o auto de arrematação. Com o auto de arrematação assinado por todos os envolvidos, incluindo o juiz, a arrematação está perfeita e acabada. E aí não vai ter como voltar atrás, ela já está feita. Isso demora um pouquinho, principalmente a assinatura do juiz, mas é o foco ali que está se objetivando para conseguir, então, que esse bem passe a ser do arrematante em si. Nas 24 horas depois da arrematação tem que ser feito o pagamento de guia, sob pena daquelas penalidades que a gente falou, administrativas, civis, penais. E tem que pagar a comissão do leiloeiro e fazer o envio desses comprovantes. Lembrando que a comissão do leiloeiro é 5% do valor da arrematação. Sempre que for fazer assessoria, uma parte importante da assessoria é fazer esse cálculo para o cliente. Porque não é só o valor da arrematação. Tem comissão de leiloeiro, tem taxas cartoriais, tem o ITBI. Então, tudo isso vai acrescentando. Tem o valor da assessoria, dos honorários, seja do corretor ou dos advogados. Tem também, se a pessoa está pensando em fazer uma compra para investimento, comprar e vender, tem que fazer também o cálculo dos 15% sobre o lucro, né? Então, tudo isso tem que ser calculado, porque senão a pessoa gera uma expectativa, tem uma expectativa e, no final das contas, não vai ser correspondido. Só para citar mais possíveis gastos que não são obrigatórios aqui. Se estiver ocupado, às vezes vai ter que fazer o procedimento judicial da emissão na posse, isso vai gerar um custo. Se a pessoa está pensando em comprar e vender, e gera um condomínio, tem que colocar isso no cálculo também. Quanto tempo, mais ou menos, é a expectativa para que isso seja vendido? Quanto que você vai gastar daqui até lá para manter esse imóvel? Tem alguma reforma a ser feita? Então, tudo isso tem que ser feito. Sem um conhecimento técnico aplicado, pode passar batido e se tornar um prejuízo. Passar aqui rapidamente, só para a gente finalizar, sobre esse checklist que é importante fazer. Depois que fez a arrematação, fez o pagamento, vai ter que aguardar a homologação do leilão e a expedição da carta de arrematação. A carta de arrematação, diferentemente do auto de arrematação, é o documento que vocês vão levar até o cartório para, então, transferir esse bem para a propriedade do arrematante. E interessante aqui falar que, com a carta de arrematação, que por mais que ela possa demorar aí um tempo, isso aí depende muito do juiz, da juíza que estiver coordenando ali o leilão, mesmo que o bem tenha sido adquirido a prazo e o parcelamento ainda esteja vigente, com a carta de arrematação já pode passar para o nome do arrematante e pode vender. E aí você quita a diferença e faz a transferência para o terceiro aí adquirente. Então, é perfeitamente possível.
Sobre o registro, a averbação da carta de arrematação, o colega perguntou de imóvel ocupado por causa de aluguel, né? Então, tem até lá na lei do inquilinato, caso tenha um leilão, o inquilino tem 30 dias para desocupação a partir do registro, né? Então, faça o registro, você pode já notificá-lo para que ele desocupe o imóvel nesse prazo, né? Já finalizado ali todo o procedimento do leilão. Então, é um procedimento mais célere. Caso ele não desocupe, pode ingressar com a ação de emissão na posse, com medidas liminares, inclusive para retirá-lo, nesses casos. Tá? Nesse ponto, acho interessante falar uma dica prática, que, obviamente, não é obrigatório, né? Isso vai também muito do perfil da pessoa, tanto que adquiriu, né, o arrematante, quanto da pessoa que está ocupando o imóvel. A gente sabe, tem as medidas legais, como a ação de emissão na posse, para retirar essa pessoa de lá. Mas, às vezes, não sai nesses 30 dias, às vezes vai prolongar por mais tempo. O que pode ser feito, novamente, não obrigatório, mas é tentar fazer uma aproximação extrajudicial, até mesmo para auxiliar. Você faz um cálculo, assim, quanto tempo vai gastar para eu fazer essa ação e quanto dinheiro eu vou gastar para que eu consiga, de fato, remover essa pessoa do imóvel. Às vezes, essa pessoa, muito provavelmente, está passando por dificuldades financeiras. Ela não tem nem para onde ir, não tem como ir. A gente já viu o caso em que o arrematante foi e fez uma proposta para a pessoa, falou assim, o que você precisa? Você precisa de ajuda para pagar a mudança? Você precisa de um lugar para ficar por X meses? Novamente, isso é muito de caso a caso, mas é uma alternativa que pode fazer com que seja mais célere, mais econômico e mais satisfatório para todos os envolvidos. Sair um pouco da caixa do judiciário, que, como a gente sabe, tem seus problemas e pode ser muito demorado, e fazer uma alternativa mais eficaz. Sobre locação ainda, pode ser que a pessoa queira, o arrematante queira manter aquele inquilino também. Então, passado esse prazo de 30 dias, se ele não sair, a gente começa a ter um contrato de aluguel verbal, né, por prazo indeterminado. Então, segue ali as questões da lei do inquilinato. Ou então formalizar isso por meio de um documento, já tendo todas as disposições, fiadores, todos os pontos necessários, inclusive a atualização do aluguel. Então, é um ponto também para análise. Lembrando que, do prazo da carta de arrematação, do auto de arrematação até a emissão na posse, todos os valores de tributos, condomínios, já são de responsabilidade do arrematante, porque pressupõe ele já é ali o proprietário, o dono daquele imóvel, né? Então, isso também tem que ser analisado nessa questão dos valores. Eu acho que é isso. Esses outros últimos dois tópicos a gente acabou aqui falando de forma mais livre, né? Que é a própria transferência da propriedade, a questão de pagar os tributos, no caso aqui o ITBI, e a desocupação do imóvel com a ação de emissão na posse ou essas alternativas. Então, essa seria meio que a linha, a grosso modo, do que deve ser feito, do que deve ser checado do começo ao fim. Sobre a arrematação do bem a prazo, a gente também já adiantou um pouco, mas, como a gente falou, é perfeitamente possível, pode ser feito tanto no primeiro leilão como no segundo. Isso foi uma inovação do CPC 2015. E, então, pode ser muito interessante, porque você está pegando com um deságio significativo na segunda praça e ainda fazendo um parcelamento. Quando você faz o parcelamento, vamos supor aqui no máximo, legal, né, 25% de entrada e 30 vezes 30 prestações, essas prestações elas vão ter que ser atualizadas mensalmente pelo índice do TJSP, ou do TJ em que estiver sendo feita a arrematação, certo? Sobre isso, a gente trouxe, aí eu queria até ver se a gente pode colocar ali uma planilha que a gente não consegue saber qual que vai ser o índice no futuro, né? A gente não consegue prever isso, porque ele ainda não existe. Mas nós podemos fazer que o cliente muitas vezes traz esse questionamento. Tá, eu quero arrematar a prazo, mas quanto que eu vou pagar ao final? Como que vai ser? Então, o que a gente costuma fazer? A gente faz uma projeção retrospectiva. A gente olha, vamos supor, nesse caso o cliente queria fazer a entrada mais 10 vezes. Ele queria fazer uma proposta dessa forma. Então, a gente jogou para trás, nesses últimos 11 meses, acho que bateu, e viu qual que seria a atualização. Por exemplo, o valor total da arrematação era R$ 2.348.793,18. A entrada ia ser de 25%,
E aí, como a entrada é no ato, não tem atualização, então os 25% ele ia dar ali logo depois da arrematação. Já nas próximas parcelas, a gente vai fazer a subtração, né? Pegar a diferença. Então, pegou os 2.300.000, tirou a entrada, dividiu isso pelo tanto de parcelamento, a gente vai ver qual que é a prestação. Vai jogar o valor da prestação, tanto que vocês vão ver que não vai mudar ali o valor inicial, sempre vai ser o mesmo valor, só que você vai atualizar da data da aquisição, que foi novembro de 2020, aqui jogando para trás, né? Novembro de 2023, para atualização mensal. Então, vai tendo essa atualização mês a mês, e no final, lá embaixo, a gente vai conseguir ver qual que seria, se ele tivesse comprado há 11 meses atrás, quanto que ele teria pago. Bom, ele pagou, o valor seria 2.348.793. Mas como ele pagou a prazo, quanto que ele teria pago ao final? 2.388.239. Ainda mais para arrematações de alto valor, pode ser algo significativo. Tudo bem que é proporcional, mas a gente está falando aqui de uma diferença de 40 mil. É isso? Então, é algo que ajuda a dar uma visão geral. E some-se isso, obviamente, que aqui nessa tabela em si não está, mas tem outras tabelas para isso, com os demais percentuais que nós comentamos. Então, tem os 5% do leiloeiro, tem isso, tem isso, tem isso. Quanto que você vai gastar ao final? Dá uma visão geral e facilita até para ver, porque isso é bom fazer com antecedência, assim, até onde eu estou disposto a ir, quanto que eu vou gastar, para também não fazer algo na emoção e depois não conseguir voltar atrás. E sobre isso, já até passar aqui para a Dani novamente, mas outro ponto interessante que nós visualizamos da arrematação com assessoria é essa visão imparcial, mais fria do consultor assessor, porque a gente não tem, em tese, um interesse tão direto, por mais que, lógico, estamos trabalhando ali, às vezes os honorários que vocês vão combinar com o cliente é em cima da arrematação, mas a gente tem uma imparcialidade maior. Porque na hora que está ali na disputa, principalmente numa arrematação a prazo, por vezes pode se deixar levar, e aí você clica ali e depois você vai ter que assumir essa responsabilidade. Então, é algo que pode, sim, o assessor e a assessora ajudar e assumir essa responsabilidade, que não é uma responsabilidade pequena, mas que pode ser a diferença ali. Estabelecer um limite prévio, e é até aí que eu vou. Você senta em casa, espera, eu te conto depois se foi arrematado ou não. O Vitor comentou, é importante conversar com o cliente, ter muito claro e até registrado isso por escrito. Porque como vocês estão fazendo um lance em nome de outra pessoa, para vocês se resguardarem de problemas futuros. Esses valores da planilha, eles são uma projeção, porque a real atualização ela vai acontecer no futuro, né? Então, nós não temos os índices ainda do tribunal. Mas, quando a gente pega 12 meses anteriores, ou pelo período que a pessoa quer, nós temos uma estimativa dos valores que serão aplicados. Aí a gente tem que considerar, tipo, pandemia, eventos grandes que dão aquela realmente uma mudança significativa nos índices. Mas, no geral, são esses valores. E o valor do leiloeiro, apesar de ter a possibilidade de arrematação a prazo, o leiloeiro ele tem que ser pago à vista, né? Então, a pessoa já tem que considerar isso também no momento do pagamento dela. Por quê? Caso tenha um atraso no pagamento das parcelas, nós temos penalidades muito graves. Tem a incidência de multa de 10% sobre a parcela que não foi paga, né, as em atraso, e também sobre o saldo remanescente. Colocamos até os artigos para vocês se orientarem depois, mas a pessoa já não terá aquela vantagem do leilão propriamente que ela buscava, que era do deságio do financeiro. Além disso, o exequente, o credor, ele pode pedir a resolução do leilão, ou seja, que ele não tem efeito. Então, a pessoa perde o imóvel e ainda tem aquelas penalidades civis, penais e administrativas. Ou, então, executar esse valor em atraso no próprio processo de execução. Então, imaginam a celeridade disso. Um processo de execução, por si só, já é rápido. E aí, quando a gente ainda pode aproveitar o processo que já está em sequência, né, em prosseguimento, é mais rápido ainda. Então, tem que ter esses cuidados por causa desses problemas, né, a respeito da proposta a prazo. A respeito do lance, a proposta do pagamento do lance à vista, ele sempre vai prevalecer sobre a proposta a prazo.
Então, isso em regra, está previsto no CPC, apesar de já termos visto jurisprudência de que o juiz e o credor escolheram a proposta a prazo, porque, considerando os valores de atualização, o valor final ali seria muito maior do que o valor do lance à vista. Então, existe essa possibilidade, apesar de não ser muito comum. Quando o Vitor comentou nos lances, nós não conseguimos ver os lances a prazo, né, só os lances à vista. Se começa um lance à vista, você já sabe que a sua proposta a prazo, provavelmente, ela vai ser desconsiderada. Né? Então, aguarde-se ali para ver quais são os valores a prazo que foram apresentados. Porque, se tiver mais de uma proposta de pagamento parcelado, o juiz vai decidir sobre aquela que é mais vantajosa, ou seja, aquela que vai pagar mais, ou, se são em condições iguais, a que foi apresentada em primeiro lugar. Só fazer um comentário disso num exemplo, também outro exemplo prático, mas esse em caso de jurisprudência. Por mais que a maior parte dos juízes acabem nem já desconsiderando o aprazo, pensem aqui numa ideia de que o valor à vista foi R$2 milhões e o valor a prazo foi R$2,5 milhões. Há entendimento de que o juiz, a juíza, deve pelo menos intimar o credor para falar, ó, tem essa proposta e tem essa. É significativo, é interessante para você receber à vista ou você quer receber a prazo? Porque a gente está falando de uma diferença significativa que deve ser considerada. Então, é algo que, mesmo que não seja feito, aí entra também a parte de uma assessoria, talvez, de advogados e advogadas, para tentar brigar por isso lá. O credor é obrigado a aceitar? Não é obrigado, mas, pelo menos, faça ele ter ciência dessa possibilidade para que ele opine sobre isso. E aí, onde tudo isso se aplica a vocês, né? O corretor de imóveis, ele tem a sua responsabilidade prevista no Código Civil, em que tem que atuar com diligência na orientação de transações imobiliárias. Então, todo aquele serviço que já é feito de verificação de matrícula, verificação de certidão de ônus, se tem gravame, usufruto, alienação fiduciária, hipoteca, quem são os coproprietários para o exercício de preferência, se tem contrato de locação, tudo isso vocês já estão acostumados a fazer. E isso é aplicado aqui também. Mas temos o acréscimo da análise do edital, né, com as questões específicas do leilão, e as orientações também sobre o procedimento da arrematação. Essa análise, informar os clientes sobre os gastos envolvidos na compra, na arrematação, as certidões, o ITBI, a comissão do leiloeiro, que, em regra, é 5% sobre o valor da arrematação, os débitos que não são abarcados lá no valor da arrematação. Lembra que eu coloquei a decisão sobre o STJ, que os débitos tributários, agora, obrigatoriamente, são englobados. Mas as dívidas condominiais, por exemplo, elas não são débitos tributários. E elas podem ser significativas também. Né? Então, a pessoa pode ter essa ciência de que ela terá que arcar com esse valor ainda posteriormente. A análise dos documentos, né, do bem, antes de divulgá-la para o cliente, e é uma das fases da assessoria, que tem clientes que querem fazer um investimento, mas, por enquanto, não tem nada em vista. Então, podem vender esse serviço de busca de bens, já de acordo com o perfil do cliente, ou esse nosso, por exemplo, que queria um imóvel rural, né, em algumas regiões, a gente já faz uma pesquisa direcionada. E, nesse ponto específico, que eu acho essencial para o corretor, é avaliar e fazer o laudo de vistoria com apontamentos específicos sobre o bem. Então, nunca fazer uma arrematação sem um parecer ou orientação do corretor de imóveis, porque esse conhecimento especializado do real valor do imóvel, isso que vai fazer toda a diferença. O Código de Processo Civil traz que hoje a avaliação ela é feita por um oficial de justiça. A gente sabe que o oficial de justiça nem sempre, quase não tem exatamente, não tem as informações de como avaliar um imóvel, o valor real de mercado, com todas as suas características. E um serviço para vocês ampliarem a atuação de vocês também é serem peritos judiciais, serem inscritos no CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, para que possam atuar judicialmente, seja por indicação do juiz para análise, geralmente em leilões. Alguns juízes eles já indicam corretores de sua confiança, os profissionais da sua confiança, que tenham CNAI para fazer essa avaliação. E a perícia ela é bem lucrativa, né, no âmbito do processo.
E é um trabalho legal, pode ser também feito como assistente das partes. Se eu tenho um imóvel meu que é arrematado, eu sou a devedora, e meu débito é muito grande, eu não vou querer que ele seja vendido por metade do valor dele, né? Então, eu posso contestar aquele valor, dizer, não, peraí, ele vale muito mais do que isso. E trago um laudo do corretor de imóveis, que, preferencialmente, tendo ali um CNAE, né? Em alguns casos, tem a dispensa da avaliação, quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra parte. Então, um laudo bem fundamentado, todas as características necessárias, ele já pode subsidiar ali aquela avaliação para o leilão e dispensar uma avaliação de outra pessoa, que também dispensa e reduz os custos dentro do processo. E aqui a gente fala de atuação tanto para quem é exequente, quem é o credor, como também é executado. E também para o arrematante, porque o arrematante quer saber quanto realmente vale o imóvel que ele está investindo, né? Aquele imóvel rural que, na verdade, valia muito menos, a pessoa vai quebrar a cara lá na frente. As informações do laudo necessárias: a data da perícia, as características e o estado que o imóvel se encontra, né, das benfeitorias, se o imóvel é mais antigo, porque isso vai impactar diretamente no valor. Imóveis grandes, principalmente os rurais, se eles são passíveis de uma cômoda divisão. A gente vê isso em inventários, em vários irmãos ali, em que a área ela vale mais como um todo, mas pode ser que, para quitar aquele débito, seja suficiente vender só uma parte, só uma fração. Então, no laudo, pode especificar, e fica como sugestão, qual seria o memorial descritivo da área toda, com as possibilidades de desmembramento para alienação, de sítios, fazendas maiores, já considerando as suas benfeitorias. Porque aquela área destacada, só ela vai ser levada a leilão, e os outros coproprietários, as pessoas, ficam com o restante daquele imóvel. Aqui a gente fala da possibilidade de penhora de fração do imóvel, né, caso seja suficiente para a quitação ali do débito. E tem um caso que já encontramos isso dentro de um processo, em que foi feita uma avaliação, e o processo se alonga por muitos anos, e, no momento do leilão, aquela avaliação foi questionada, dizendo que ela não correspondia mais ao valor do imóvel. Era um imóvel rural também. Então, o Código de Processo Civil prevê que é possível, sim, uma nova avaliação, quando tem uma ocorrência de erro ou dolo do avaliador, porque, às vezes, o perito que foi nomeado, ele não é um especialista, pode ser que ele seja um engenheiro, mas que ele não tem as competências de um mercadológicas, exatamente. Então, ele não analisou todos os pontos, não analisou o tipo de terra e áreas produzíveis, enfim. Nesses casos, é necessária uma nova avaliação, ou, então, uma atualização da avaliação quando nós temos um decurso do prazo. O processo demorou tanto que, no momento ali do leilão, ela já tem um valor diferente, seja para mais ou para menos. Essa questão do decurso do prazo, né, a regra é que seja feita somente a atualização, não precisa de uma nova avaliação, a não ser que ocorra alguma modificação no imóvel significativa, por exemplo, edificações, benfeitorias, não vai ser necessário um novo laudo, somente vai fazer a nova a atualização. E aqui, nesse exemplo, seria um caso desse. Por exemplo, em hipótese de decurso do tempo, em que o imóvel foi penhorado e avaliado em 500 mil, em 2017, e aí o processo foi correndo. Só em 2022 que ele foi levado a leilão de fato para ser arrematado. É necessário, então, fazer uma atualização aqui do bem, porque se ele fosse levado com o valor da avaliação de 2017, não ia corresponder ao valor atual dele, poderia, novamente, como a gente falou lá no começo, vir a ser arrematado por um preço vil, o que vai gerar a nulidade do leilão, sem falar que traria prejuízos para o devedor e demais interessados aí no processo. E só falando sobre a fração, a questão de verificar a possibilidade de arrematar o imóvel de forma fracionada, dividir, fazer um desmembramento ali, é sempre importante falar, porque a gente está falando de arrematação de bens de uma pessoa que muito possivelmente está passando por dificuldades financeiras, e o objetivo aqui, é importante frisar, que não é acabar com essa pessoa, destruir essa pessoa ou trazer prejuízos a ela de forma desmedida.
a execução ela vai correr sim em favor do credor, ele tem que ter seu crédito satisfeito, mas vai ser feito sempre da forma menos onerosa, menos prejudicial para o devedor. É isso que o processo de execução tem que buscar, e nós, como seja operadores do direito ou demais assessores que estão em conjunto fazendo essa assessoria, devemos prezar também. Sobre os tópicos para atenção, é um resumo aqui, que se soma os anteriores que a gente falou. Como a gente sempre fala, muito cuidado com sites falsos, golpes, façam aquela verificação antes. Verifiquem dívidas propter rem, que é aquelas que acompanham o imóvel, como foi citado aqui, do condomínio, porque isso pode agregar no valor da arrematação, diferentemente de como a gente falou do IPTU, débitos tributários, que a regra já é que seja arrematado, que sejam quitados com o produto da arrematação. Agora está se tornando quase a regra absoluta, né? O ITR também, né? Sim, o IPTU, o ITR, como ela comentou. Mas tem algumas outras que acompanham, então tem que ser consideradas. A emissão da posse, que a gente falou. A forma de pagamento, vai ser a prazo, vai ser à vista, quais são os índices que vão ser utilizados. A liquidez do bem, qual que é o interesse do cliente, se ele quer vender, qual que é a expectativa de venda, tanto de valor quanto de tempo. A documentação, puxar, ver se tem alguma pendência, o que mais vai gerar de gasto quanto a isso. Essa possibilidade da visitação vistoria, ela é um pouco rara. Não é comum que seja possível olhar o imóvel, e isso, inclusive, é um risco do leilão, muitas vezes, porque não vai ser possível verificar as condições do imóvel. Tem alguns laudos que apresentam ali fotos e você tem uma noção de como o imóvel está. Outros não. Você pode tentar fazer isso de forma não oficial, pode tentar falar com o leiloeiro, com a leiloeira, pode tentar falar com a própria parte, mas também muito cuidado ao fazer essa aproximação, principalmente se a parte é devedora, ela não deve estar muito feliz de você ir lá olhar a casa que está indo para leilão. Então, é um risco que tem que ser considerado também, porque vai precisar de reforma, não vai? Como está essa condição do imóvel? E também o procedimento de desocupação, que nós já comentamos. Então, já encaminhando para a finalização, quais são as vantagens, né, como forma de investimento? A rentabilidade, em comparação à média do valor investido no mercado, né, então, são valores muito atrativos para questões de investimento. A segurança, porque o leilão ele tem todo um procedimento para ser respeitado, os valores são depositados em juízo. Caso não dê certo, é possível ter a devolução desse valor de forma atualizada. A disputa, também, que ainda muitas pessoas ficam receosas com o leilão, têm medo de se aventurar nessa área. Então, é um nicho ainda com um mercado pouco explorado, principalmente nas questões das avaliações e os serviços que vocês podem oferecer para o arrematante, para o executado, para o exequente. É só escolher a parte que mais adequada ali para o trabalho de vocês. E as garantias, né? Que feito uma boa arrematação, provavelmente o lucro ali é certo, né? Tem a questão do tempo para ser verificado, por isso a avaliação ela é tão importante, para que isso seja dimensionado. Também é possível fazer trabalhos em parcerias, né, para vocês com engenheiros, arquitetos, que às vezes querem fazer ali reformas, investidores e outras pessoas desse nicho. E nós sugerimos fases de assessoria. Vocês podem vender esse serviço de uma forma em bloco, ou também de questões mais pontuais. Falar das fases de assessoria, só comentar também sobre a questão daqueles benefícios, a gente acho que não acabou comentando, mas as regras dos leilões, alguns aceitam, por exemplo, o saldo de FGTS como forma de pagamento, alguns aceitam financiamento. Então, são regras que podem ser olhadas, e a depender do perfil do cliente para que ele está buscando, que podem ser utilizadas para facilitar a aquisição. Das fases de assessorias, elas não se limitam a essas e não precisam também ser todas essas, mas são as que mais nos chamam a atenção assim, no nosso dia a dia prático. Fase da pesquisa. Qualquer pessoa, os sites de leiloeiro são muito... Tem todos os tipos. Tem alguns que são muito intuitivos, muito fáceis de mexer, outros não. Mas é aquilo. Uma pessoa desatenta pode acabar entrando num site falso ou não conseguir pesquisar direito. Talvez seja o caso de fazer essa pesquisa personalizada para os clientes. Já é algo que a gente fica buscando, já é algo que a gente tem contato diário, então a gente traça um perfil do cliente, o que você está buscando, e manda essas pesquisas, essas oportunidades para essa pessoa. A fase comercial, aí, sem dúvida nenhuma,
imprescindível a atuação de um corretor, de uma corretora, que nós mesmos não poderíamos fazer, que é falar, esse valor de avaliação ele diz respeito ao mercado, você vai conseguir vender, não vai vender em quanto tempo? Também imagino que seja tudo uma estimativa, não há garantias, mas ela é essencial, é uma das fases mais essenciais em todo esse procedimento. A fase jurídica ou analítica é tudo que a gente conversou, é fazer esse checklist, ver o que aconteceu em todo esse processo, todo esse procedimento, tem alguma pendência, não tem, qual que vai ser o valor final da arrematação, fazer esses cálculos, fazer uma projeção, talvez, da arrematação a prazo, e passar para o cliente. Nós, como advogados, nós fazemos um parecer, o cliente demonstra o interesse naquele imóvel, seja foi encontrado por ele ou por nós, e aí, demonstrado o interesse, nós analisamos o processo todo, fazemos um relatório falando sobre as vantagens e os possíveis riscos, porque a gente não pode garantir o resultado disso e isentar de qualquer problema lá na frente, né? Mas nós podemos minimizar os problemas e as expectativas do cliente em relação a isso, né? Então, essa elaboração do parecer que nós passamos para a pessoa. Quanto à fase de disputa, todo aquele procedimento de cadastro e talvez o próprio lance, né, como nós falamos aqui, para não deixar a pessoa se levar na emoção, às vezes ela não tem nem a disponibilidade de ficar entrando no site, participando da disputa, é isso outra fase que podemos fazer. Você passa para o próximo, por favor. Tem a fase pós-arrematação, que aí entra tanto a questão da documentação, acompanhar o processo, fazer a transferência de propriedade para o arrematante, fazer a ação de emissão na posse, se for o caso, e aí, em algumas hipóteses, sim, será necessária a atuação de um advogado, principalmente nessa fase aqui, um advogado, uma advogada, talvez se faça necessário. No restante, totalmente dispensável, por mais que incentivado. E a fase conclusiva, novamente, voltamos para vocês, que seria a parte da corretagem mesmo, fazer essa venda para um terceiro, para que, então, seja possível conseguir o lucro, de fato, depois de todo esse trabalho que foi feito. Então, são duas possibilidades de cobrança. Uma pela assessoria em si, naquelas fases anteriores, uma porcentagem sobre o valor da arrematação, e também, depois, no prosseguimento, na fase conclusiva, propriamente da venda do bem, com a atribuição do valor da corretagem. Então, são dois trabalhos a serem elaborados por vocês. Sim, eu acho que é isso. A gente ia agradecer. Só falar dessa questão, a precificação, obviamente, fica a critério de cada prestador de serviços, né, cada profissional. Essa questão do percentual a gente acaba incentivando bastante, porque acompanha, né, o valor do bem, o poder econômico, geralmente, do cliente, e está muito ligado com os padrões de cobrança de praxe do mercado, né? Então é isso. A gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente abre se tiver mais perguntas também.